nós vamos falar sobre põe a sua alma em ordem. E hoje nós vamos conversar sobre de ansioso a tranquilo. De ansioso a tranquilo. Galera, pôr a alma em ordem significa erradicar os bolsões de medo, onde quer que eles se escondam dentro da gente. Se o medo correr desenfreado sobre a superfície nossa, nós corremos o perigo de ruir feito aquelas argamassas encharcadas ante a mais leve pressão que possa se ter. Você já teve essa experiência de ter uma infiltração em casa, onde correu por muito tempo, correu água ali, de repente a argamassa estufa e você encosta e aquela parede vem abaixo? O medo, ele tem essa operação dentro do nosso interior. E viver sob opressão do medo é o contrário do que Deus sempre quis para nós. Porque Deus sempre quis que vivêssemos em Shalom. Shalom é a condição preferida de Deus para a nossa vida. Vivermos livre do medo. Mas Shalom não é somente paz, como a gente está acostumado. Shalom é uma palavra hebraica e não é significa simplesmente paz. A Shalom de Deus é uma condição tranquila e segura de vida, mesmo em meio aos problemas. É ter as provisões nos momentos que necessitamos. Então, Shalom não é ausência de problema, mas é uma condição tranquila e segura de vida, mesmo nos momentos em que as coisas estão complicadas e que o chão treme. E hoje eu vou ter pelo menos 2 enquetes para a gente fazer aqui, eu quero ouvir sua opinião. A gente vai conversar um pouco. Eu passei no domingo passado um plano de leitura para que você pudesse ler, acompanhado de toda a comunidade, uma leitura por dia, e que no grupo em que você se encontra, eu incentivo você, pelo amor de Deus, adira um grupo, entra num grupo, nem sei se adira existe essa palavra, mas tudo bem, entra num grupo, porque no grupo vai ser prestação de conta mútua e você vai estar lendo a Bíblia acompanhado com as pessoas do seu grupo. E eu passei. E aí algumas pessoas falaram assim, mas não tinha muito sentido os textos, eu não entendi com a mensagem anterior. Não, mas o texto tinha a ver com a mensagem de agora. E aí você vai entender. Por que que eu mandei aqueles textos? Porque aqueles textos falavam, eram alguns exemplos na Escritura que estão abarrotadas de referência, enfatizando o desejo divino de Shalom para nós. Por exemplo, Números capítulo 6. Em Números capítulo 6, versículo 23 a 26, é um texto que você deveria saber de cor, porque eu cito ele todo final de celebração. É chamado a bênção de Arão. Diz assim, fale com Arão. Meu Face caiu. Será que caiu de todo mundo? Meu caiu. Não? Então foi o meu que deve ter saído. Peraí. Face. Meu Face caiu. Voltei. Então vamos lá. Só para eu ficar atento aos seus comentários. Senão já viu, né? Senão eu fico por fora aqui. Aí já era. Vamos lá. Então, Números capítulo 6, 26 a 23... diz assim, fale com Arão e com os seus filhos e diga-lhes que abençoe o povo de Israel do seguinte modo. Que o Senhor abençoe e guarde. Que o Senhor os trate com bondade e misericórdia. Que o Senhor olhe para vocês com amor e lhe dê a paz. Ou, como eu sempre cito na versão a mensagem, que o Eterno abençoe e guarde você. Que o Eterno sorria para você e presenteie você. Que o Eterno olhe para você bem nos olhos e te faça prosperar. É o desejo de Deus. Quando Deus disse para Arão abençoar o povo, ele disse para Arão dizer essas palavras, para abençoar o povo com paz. Jesus também transmitiu isso aos seus seguidores, lá em João capítulo 14, versículo 27, e no capítulo 16, versículo 33, diz assim, deixo com vocês a paz. É a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou como o mundo dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz.
Paulo também se refere a Shalom em suas cartas. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 7, ele fala: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com um coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo. O medo não pode dominar um coração que foi rendido a Deus, que foi pedido para que Deus viesse reinar. O medo não pode dominar esse tipo de coração. Não tem como. E se a gente olhar com sinceridade e cuidado, a gente vai identificar alguns bolsões de medo dentro do nosso coração. Mas a gente só vê esses medos que são muito abafado se a gente parar um tempo com muita sinceridade e cuidado e olhar para dentro da gente. Porque o medo é uma barreira para a paz. O medo desestabiliza, ele provoca ansiedade. Ele é um empecilho para a gente pôr a alma em ordem. O medo é debilitante, ele é drenante. A gente vai ruir se o medo penetrar sobre a capa exterior da nossa vida. O grande problema do medo é que a cicatriz do medo ficam para o lado de dentro, não ficam de fora. E aí a gente tem dificuldade de identificar. Nós há um tempo atrás falamos sobre o medo, se não me engano a Fabi trouxe a mensagem sobre medo, e ali a gente falava somente sobre o medo, mais sobre a condição do medo. Aqui a gente quer falar o medo como o ladrão da paz e provocador da ansiedade. E no mês que vem, quando a gente for falar de uma série chamada Emoções sobre a Mesa, nós vamos falar sobre as emoções, lá nós vamos falar sobre depressão, sobre ansiedade, sobre algumas emoções que a gente precisa jogar luz sobre elas para a gente poder dar uma olhada legal. Nós vamos falar um pouco mais sobre medo e ansiedade. Só que aqui hoje eu quero falar sobre aquilo que destrói a nossa paz. O que tem? Quais são os fatores que destroem a nossa paz? Quais são os destruidores da paz? Os destruidores da paz são forças ou circunstâncias que acabam com a nossa tranquilidade. Aquilo que tira a nossa tranquilidade interna. Você consegue identificar algum tipo de coisa que tira, que mina, que acaba com a sua tranquilidade interna? Esse é um destruidor da paz. Esses destruidores, eles incitam o medo e causam uma ansiedade louca. Ansiedade louca é aquela ansiedade que a gente fica sempre no modo de responder. A gente fica sempre achando que tem que dar uma resposta, alguma coisa está acontecendo e que a gente precisa logo dar uma resposta. E a gente fica em modo alerta o tempo todo e isso drena a nossa energia, isso acaba com a gente. Por exemplo, a pressão financeira é um destruidor da paz. A vida pode estar muito boa, tudo muito tranquilo, de repente vem uma pressão financeira, alguma coisa fora dos planos e aquilo acaba com você. Rouba a tua paz. Outra coisa que rouba a nossa paz são rupturas relacionais, relacionamentos mal acabados. Rupturas relacionais que nós abordamos na semana passada. Falta de perdão, isso rouba a paz. Porque você não consegue estar no lugar que aquela pessoa está. Você não consegue falar daquilo que, por exemplo, se aquela pessoa gosta do mesmo carro, você não consegue comprar um carro igual. Aquilo rouba a tua paz, aquilo começa a dominar a tua cabeça, é um problema sério. As más notícias inesperadas também roubam a nossa paz, são destruidores da nossa paz. Quando aquela notícia vem, pega a gente de supetão, tira a gente do trilho, faz a gente perder o rebolado. Rouba a nossa paz. Outra coisa que acaba com a gente é o fracasso moral. Isso rouba a nossa paz. Aí a primeira coisa que eu quero perguntar para você, eu sei que talvez você já tenha passado essa experiência, só me responde sim ou não, ok? Você já teve a experiência de estar aí, na sua casa, e aqui numa celebração, com os cantos, as orações, as participações e a palavra, você sentiu que Jesus estava sentado do seu lado? A presença de Jesus foi tão intensa, falou tanto ao teu coração que parecia que Jesus estava do seu lado, cochichando com você. Você já sentiu essa experiência? Ou não? Já sentiu isso, uma experiência, aquele momento em que você fala assim, cara, não, Jesus me visitou e a partir de hoje eu vou ser uma nova mulher, eu vou ser um novo homem, eu vou tomar atitudes diferentes. Não, a minha vida mudou a partir desse dia. Você já teve esse tipo de experiência? Fala aí pra mim, coloca aí nos comentários pra eu saber. Você já teve esse tipo de experiência? Sim ou não? Aquele tipo de experiência que transformou a tua vida. Aquele dia que você fala assim, cara, aquele dia foi fantástico, aquele dia foi excepcional, aquele dia foi maravilhoso. Você fala, eu não vou pecar nunca mais.
Eu não vou errar nunca mais. Agora eu vou ser um doce com a minha esposa, vou ser um doce com meu marido. Agora meu coração foi cheio, foi pleno. Já teve? Coloca aí nos comentários para eu saber. Já teve um dia assim? A Rosana falou que teve. Rosana já falou que teve. Camila também já falou que teve. Teve também um dia assim. Mas quem? Mais alguém teve? Teve um dia assim que você falou, cara, hoje foi um diferencial. Hoje foi um divisor de águas. O grande problema é que nesses dias em que você fala, em que Deus te visita, você fala, serei um novo homem, uma nova mulher. Passa 2 dias. Você não consegue sustentar aquelas decisões. E você volta a cometer os erros que você cometia. Isso é fracasso moral. E tem aqueles dias que você acha, não, agora eu sou invencível, agora eu quero andar com Jesus para sempre, quero ter todos os meus dias, meu tempo com Jesus, porque Ele é demais. Passa uma semana, seu gás, e aí você volta a fazer aquele tipo de coisa. Isso rouba a paz, desanima a gente, porque você fica tão animado, fala, não, agora daqui para frente tudo vai ser diferente. Você fala, não, a vida vai ser diferente. Mas de repente, cara, isso rouba a tua paz. É um dos ladrões da paz. E o último elemento que também rouba a nossa paz. Então, pressão financeira, ruptura relacional, más notícias inesperadas, fracasso moral e a morte iminente. Quando você não estava esperando alguém morrer, estava indo tudo bem. Você não está pronto e a pessoa falece. Só acaba com a nossa paz. Acaba com a gente. E isso faz com que a gente, esses ladrões da paz, eles fazem com que a gente construa um muro para nos defender. Porque nós temos medo dessas coisas. Medo da pressão financeira, medo dos problemas relacionais, medo das notícias inesperadas, medo do fracasso moral, medo da morte iminente. A gente começa a tentar se proteger de todas as formas. E a gente começa a ficar com medo. Só que o grande problema é que nem todo medo é ruim. Existe o medo construtivo. Às vezes o medo é legítimo, é importante, assim como a dor. Sem a dor a gente não sabe qual é o nosso limite. Por exemplo, às vezes a gente tem medo da apresentação de algum trabalho ou de uma prova na escola. E isso faz a gente estudar mais, estudar melhor. Faz com que a gente estude firme para poder se dar bem. Às vezes a gente tem que fazer alguma coisa na empresa e conversar com o superior, a gente tem medo daquele fracasso e isso faz a gente se preparar mais. E isso é importante, e isso é muito bom. Mateus capítulo 10, versículo 28 fala, não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma, porém tenham medo de Deus que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. O que Mateus está dizendo? Ele está dizendo que medos construtivos nos alertam, nos ajudam a lidar com as realidades da vida e com as realidades da eternidade. Mateus está dizendo que, através de Jesus, ele está dizendo que, olha, tenham medo de como vocês vão chegar na eternidade. Reflitam sobre a vida de vocês na eternidade. Reflitam sobre a vida agora e sobre a vida eterna. Mas nós necessitamos. Esses medos, eles têm que estar em nossas vidas, são presentes. Mas existe outro tipo de medo que a gente precisa vencer se esperamos pôr a nossa alma em ordem. Se você espera ter um pouco mais de paz na sua vida e pôr a sua alma em ordem, você precisa vencer algum tipo de medo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando o medo chega na tua vida, quando aquela situação de temor que você fica com medo de enfrentar, o que você faz? Vou te dar 3 opções, você coloca aí nos comentários, tá bom? Quando o medo chega, quando esses ladrões da paz chegam, pressão financeira, rupturas relacionais, más notícias inesperadas, fracasso moral, morte iminente, quando esses roubadores chegam até você, o que você faz? Você racionaliza, número 1. Número 2, você aceita. Número 3, você luta.
O que você faz quando esses medos aparecem na sua vida? Você racionaliza. Racionalizar é o seguinte, fala assim, não, é normal, isso acontece mesmo, eu tenho que aprender a lidar com isso e vamos embora. Você aceita e fala, não, a vida é assim mesmo e eu tô com medo e vou ficar assim mesmo e não vou mexer com nada. Ou você luta. Lutar é tentar vencer o medo. O que você faz? Quando isso chega na tua vida, você racionaliza, aceita ou luta? Coloque aí nos comentários enquanto eu tomo água aqui que eu quero saber como é que você reage quando os medos chegam na sua vida. E como eu disse, há medos que são importantes. Há medos que são construtivos. Beleza? Vamos lá. Já está começando a chegar os comentários aqui. Vamos lá. Vou repetir. Racionaliza, aceita ou luta? Vamos lá. Coloca aí pra gente. Participa comigo aí. Aí eu vou saber que você não está dormindo. Deixou só a televisão ligada, você está dormindo aí. Eu quero saber como é que você reage. Racionaliza você começa a dar uma lógica para aquilo ali, para tentar viver com aquilo. Ou você aceita que você tem medo mesmo e que você vai viver com aquele medo para sempre. Ou você luta contra o medo. Camis, choro não tem opção. É racionaliza, aceita ou luta. Uma das três. Vamos lá. Galera, participa aí com a gente. Vamos tornar esse negócio mais legal. Comenta aí. Pega teu celular. Se você está na televisão, é mais difícil de comentar. Comenta aí pra gente. A Rosana está dizendo, eu racionalizo. Eu arrumo algo na minha cabeça para tornar aquilo lógico. Beleza. A Regiane fala, quando o medo vem, mano, Regiane é UFC, mano. Ela luta com certeza. Ela parte pra dentro e luta e não quer saber. Ela quer combater o medo. Beleza. A Camila falou, choro. Aí depois ela disse, depois eu racionalizo. Primeiro eu choro, depois eu racionalizo. A Thelma tá dizendo pra gente, eu luto contra o medo. Eu luto, enfrento. Mas quem? Vamos lá. Coloca aí, 10h48 da manhã, coloca aí. Porque se você estiver atrasado, eu vou passar, você não vai estar no real time aqui da parada, beleza? Vamos lá. A Camila falou, depende, né? Cada medo tem um jeito de lidar. Será? Será que isso é o jeito mais saudável? Nós vamos ver, hein, Camila? Nós vamos ver, Camis. Nós vamos ver como é que isso funciona. Então, a grande questão é que existem medos que nós precisamos vencer, nós precisamos lutar contra eles, se a gente espera por alma em ordem. E esses medos são os medos destrutivos. Esses medos destrutivos nós precisamos combater. Por quê? Porque esse medo não protege a gente, ele não faz a gente refletir, ele arranca mordida por mordida o nosso bem-estar emocional. Ele levanta falsas barreiras para a gente no trabalho, nos relacionamentos, até no lazer. Por exemplo, pessoas falam assim, eu não falo bem em público. Por que você acha que você não fala bem em público? É medo. Medo que trava. Medo que impede. Tudo bem, você não precisa ser um orador, mas ter medo de pessoas, medo de falar, você tem medo da avaliação, você tem medo que riam, você tem medo do julgamento. É medo. Medo trava as pessoas e esse medo não é construtivo em nada. A Regiane, o UFC, está dizendo aqui, se a gente não lutar, nós ficamos estagnados, ficamos presos, ficamos agarrados na lama. Tem medo que a gente tem que ser Regiane no UFC. Tem medo que a gente tem que batalhar, tem que lutar, senão trava a gente fica travado durante anos. Anos! Tem gente que não consegue viver uma promoção no trabalho porque tem medo de fazer apresentações, tem medo de falar em outras línguas, tem medo de aprender a falar inglês, tem medo de falar em público, tem medo de nadar, tem medo de alguma coisa. E esses medos são paralisantes. Se esse medo não for contido, ele vai roubar a vida que Deus tem para nós. Imagine se o apóstolo Paulo, São Paulo, ficasse com medo da resistência e da rejeição e não fosse levar a palavra de Deus às outras nações, aos lugares onde ele passou. Talvez com muita dificuldade o evangelho ia chegar até nós, com muito mais dificuldade. Imagine se Martin Luther King Jr. ficasse com medo da perseguição e da oposição e não lutasse contra os direitos
de igualdade de raça nos Estados Unidos. Imagine se ele ficasse com medo de falar no meio de uma multidão, de lutar por e de fazer uns sermões mais calminhos e não lutar contra a desigualdade racial. Imagine que estágio a gente estaria no mundo. Imagine se Nelson Mandela fingisse não ver o apartheid na África do Sul. Uma coisa horrorosa que separava brancos e negros. Você imagina se ele não lutasse? Você imagina se ele perdesse a perseverança nas décadas que ele passou na cadeia para depois sair e virar presidente? E quando vira presidente, ele apazigua a nação. Se você não assistiu, tem um filme dele com Morgan Freeman. É um filme que conta a história do Nelson Mandela. Tem dois mais recentes. Um com Idris Elba e outro com o Morgan Freeman. Eu prefiro esse com o Morgan Freeman, que conta a história dele e também do time de rugby. É muito interessante. Procura esse filme. Não sei se está na Netflix, mas o filme é fantástico. Você vai entender como que esse cara não teve medo e ele teve que superar suas dificuldades. Você imagina a Malala Yousafzai, aquela paquistanesa que desafiou o Talibã e foi para a escola e aos 16 anos, saindo da escola, tomou um tiro na cabeça porque ela estava protestando contra a proibição das mulheres estudarem. Essa adolescente foi atrás, tomou um tirambaço, mas não teve medo e foi a personalidade mais nova a ganhar um prêmio Nobel da Paz. Você imagina se ela tivesse abandonado a escola por causa do medo? Você imagine se você ficar refém das suas fobias, refém dos seus medos e não viver a missão e a vida que Deus tem para você. Você imagina como é que vai ser no final da sua vida? O bando de arrependimento que você vai ter de não ter enfrentado os seus medos, de não ter enfrentado as dificuldades e não ter superado isso. Olha o que Paulo diz na carta a Timóteo, a segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Ele fala, pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Prudentes. Uma coisa que você deve pôr na sua cabeça e talvez anotar no papel para você conversar no seu grupo no meio da semana. Deus se propõe a ajudar você a vencer as preocupações debilitantes, paralisantes, destruidoras da alegria que o impedem de avançar. Deus sempre se propõe a fazer a parte dele, em te ajudar. Ele te dá força, te dá coragem, te dá um espírito de ousadia. Agora, essa equação tem dois lados. Você não pode, não deve ficar paralisado perante o medo. A Erelina está dizendo, depende, a perda de um ente querido me desespera e gera dor física. O medo gera pânico. Deus tem me curado a cada dia. É verdade. Tem muita gente com medo de perder pessoas, é gigantesco. E aí nós temos que exercitar nossa confiança em Deus. Graças a Deus, Deus tem trabalhado, Erelina, na sua vida. Rosana, no meu caso, o medo não me paralisa, eu luto, mas antes eu racionalizo. E às vezes, quando a gente toma a postura de racionalizar, muitas vezes a racionalização nos impede de lutar. Racionalizar não é só pensar, racionalizar é tornar aquele medo plausível, aceitável. E isso é complicado. A Helena está dizendo, o medo é maligno. Esse medo destrutivo, ele é maligno. O medo construtivo, ele é saudável. Tanto que Jesus em Mateus fala, tenham medo de Deus, entre aspas, dizendo, se preocupe mais com Deus. O medo faz a gente pensar sobre como a gente vai chegar na eternidade. Mas esse medo destrutivo, isso realmente do maligno. Deus sempre se propõe a estar do nosso lado fazendo aquilo que a gente precisa. Então, se Deus sempre se propõe a ficar do nosso lado fazendo aquilo que a gente precisa, como que a gente vence o medo? Como que a gente vence o medo? E aí eu vou falar algumas coisas aqui para a gente poder conversar sobre a gente vencer o medo, ok? E é claro, a sua participação nos comentários, e eu pego esse comentário para a gente conversar, enriquece mais a nossa conversa aqui.
Porque você está compartilhando o que está no teu coração, e às vezes tem pessoas, eu sei que tem pessoas que pensam como a Helenira, eu sei que tem pessoas que têm medo como a Helenira colocou aqui. E às vezes você que não colocou, você se vê refletido no comentário da Helenira, no comentário da Rosânia, você vê, nossa, eu não estou sozinho, tem mais gente que pensa assim como eu, e é junto a gente vai encontrar a verdade de Deus e o caminho que Deus está propondo, que Ele reservou para que nesse domingo a gente pudesse conversar e chegar a uma conclusão. Talvez você tenha um raciocínio até hoje, mas a palavra de Deus ela vem para transformar a nossa mente, e aí a partir de hoje ela vai transformar a sua mente, como você vai reagir com o medo. Ok? A palavra vem para isso. Não é para esfregar na sua cara que você está errado. Muito pelo contrário. É um ato de amor de Deus que te pega no colo, de trás para frente dessa televisão, para frente desse smartphone, do seu tablet, do seu computador, sei lá de onde você está. Mas traz de frente para isso e fala assim, agora vem aqui que nós vamos conversar. Eu quero conversar com você sobre esse medo que tem paralisado a sua vida. E como que nós vamos vencer o medo? Primeira coisa para a gente vencer o medo, compreenda a origem do medo. Antes de você vencê-lo, você precisa entender da onde esse medo vem. Muita gente passa a vida inteira atormentada por um medo particular, enraizado em um único acontecimento traumático da infância. Por exemplo, quase se afogou quando era criança, hoje não pode botar o pé na praia nem na piscina. Vomitou quando foi num parque de diversão quando era criança, hoje não consegue andar nem no roda gigante. A gente precisa vencer esses medos, então você precisa gastar um tempo nessa semana, compreenda da onde vem esse medo. Da onde vem o seu medo? Vem da onde? Da onde vem essa insegurança? Eu lembro que eu tinha medo de comemorar aniversário. Já contei isso para vocês, mas era um dos meus medos. Eu evitava de tudo quanto é jeito comemorar aniversário. Então sempre quando tinha meu aniversário, não quero fazer nada. Não quero fazer nada. E antes eu achava que era por descolamento. Achava que eu era descolado. Não me importa aniversário. Não me importa. Depois eu fui descobrir que tinha algo mais profundo quando o pessoal da igreja tentou fazer uma festa surpresa para mim e eu surtei. Surtei por causa da festa de aniversário. E eu fui tentar descobrir o que era. Aí eu fui conversar com a minha mãe. Aí minha mãe me falou assim, filho, é porque num dia teve um aniversário seu, numa vez, que teve uma briga aqui em casa gigante. E depois disso você nunca mais quis comemorar aniversário. Aí eu entendi um pouco melhor. Então é um trauma. E fazendo essa mensagem, repensando sobre os meus medos, para dar exemplo para vocês, eu descobri que, na verdade, o nome desse sentimento que eu tinha sobre meu aniversário chama-se medo. Medo de comemorar aniversário, porque parece dar uma ansiedade, parece que aquela memória escondida lá atrás vai voltar a acontecer, que uma briga vai acontecer, que alguma ruptura vai acontecer na festa do meu aniversário. Eu não posso racionalizar esse medo e falar assim, é normal, tá tranquilo. Eu não posso resignar e aceitar, não, eu sou assim mesmo, eu não gosto de aniversário. Eu preciso lutar, eu preciso enfrentar esse medo, porque ele está enraizado num evento, num acontecido lá atrás. Ele não pode ter poder de me impedir de celebrar um aniversário com os meus amados e os meus amigos. Ele não pode ter esse poder sobre a minha vida, percebe? Estou dando esse exemplo para você pensar e conseguir tentar imaginar como que isso acontece na sua vida. Então, compreenda a origem do medo, da onde ele veio. A segunda coisa, exponha as mentiras do medo. A exposição das mentiras que alimentam nossos temores costuma ser metade da batalha. Eu tive que investigar esse medo, saber qual é o nome dele, o porquê, de onde ele vem, quantos anos, aonde vivem, como se alimentam. Hoje, no Globo Repórter, brincadeira. Eu precisava saber como é que era isso. Para expor as mentiras, é mentira que se eu comemorar um aniversário hoje, eu vou ter problemas, eu vou ficar chateado. A gente precisa, então, expor as mentiras do medo. No terceiro lugar, enfrente o medo. Especialistas em gestão de medo concordam que o medo começa a perder poder quando alguém reserva tempo para compreender suas origens, expor suas mentiras e enfrentá-lo.
O que eu tive que fazer no 1 ou 2 anos depois, desse fatídico acontecimento que eu surtei no aniversário, eu me forcei a fazer uma comemoração, mesmo que pequena, de aniversário. Chamei o pessoal, comprei uns pastéis, umas pizzas, chamei. Para mim não importava, até acabou o pastel no meio, foi uma coisa de louco, mas para mim não importava a quantidade de comida, a preparação. Me importava eu vencer o medo de estar ali e comemorar o aniversário. Fabi tá falando, oba, festão no próximo nível do pastor. Amém, pode organizar festão no próximo nível do pastor. Tô dentro, hein? Tô dentro. Por quê? Por que eu tô dizendo isso? Eu tive que enfrentar porque há trabalho dos dois lados dessa equação. Deus de um lado e nós do outro. A única maneira de vencer o medo é estender a mão para que Deus, que nos estabiliza a enfrentar o medo, nos alcance e nos ajude a enfrentar e vencer. Tem gente que tem medo de ter uma conversa séria, de se expor seu coração para os filhos, para a esposa, de falar do que realmente sente. Medo de parecer fraco, frágil. Medo de não ser o homem da casa, de não ser o líder da família. Medo de não ser uma mulher produtiva. Medos e medos. Medo de não ser a mãe dos sonhos. Medo de não ser Medo dos meus filhos crescerem e acharem que eu fui uma mãe relapsa. E por isso a mãe fica o tempo todo, o filho não pode dar um espirro que já está ali do lado. Medos que condicionam o nosso comportamento. Medos que estão fazendo a gente viver uma vida com a alma fora de ordem. Deus nos ajuda, Ele faz sempre a parte dele, que nós possamos fazer a nossa. O Winston Churchill, que foi primeiro-ministro da Inglaterra e que venceu Hitler na Segunda Guerra Mundial, ele disse assim: jamais devemos dar as costas ao perigo para tentar fugir dele. Agindo assim, dobra-se o risco. Enfrentá-lo de pronto e sem vacilo, no entanto, é reduzi-lo à metade. Se você não tem noção de quem foi Winston Churchill, eu te convido a mais uma dica aqui cultural. Tem um filme dele com Gary Oldman, lançado recentemente, acho que o Gary Oldman até ganhou o Oscar. Você pode assistir, ou na Netflix tem uma série chamada Guerra Mundial em Cores, que conta toda a história da Guerra Mundial. Da Segunda Guerra Mundial. E ali você percebe contra o que o Winston Churchill estava lutando. Ele estava lutando contra meio mundo. Ele, uma ilhazinha que só tinha uma frota, lutando contra meio mundo. Ele, com um discurso, ele põe toda a Inglaterra alvoroçada para a guerra. Ele não desistiu. Por isso que ele está falando de um medo que talvez eu e você não tenhamos noção do que é. De enfrentar todo o exército nazista. E os japoneses. E aí, eu repito para você o que ele diz. Jamais devemos dar as costas ao perigo para tentar fugir dele. Agindo assim, dobra-se o risco. Enfrentá-lo de pronto e sem vacilo, no entanto, é reduzi-lo à metade. Quando você enfrenta, você reduz a metade. Agora deixa eu fazer um parênteses aqui. Deixa eu falar aqui com os pais. Pais devem ter cuidado para não reforçar os medos de infância dos seus filhos. Eu quero falar um pouco sobre isso. Deixa eu ler aqui alguns comentários aqui bacana. A Vivi falando que vai ter festa é alegria, amém, vamos nessa. Vamos nessa, Vivi. O Dorival tá falando assim, muitos têm medo até de descobrir de onde vem o medo. É verdade. Mas nós precisamos enfrentar. A Sandra tá dizendo, Rodrigo, você está me descrevendo. Oh, meu Deus. Ai, sim, esse é o dia, Sandra, que Jesus está sentado aí do seu lado, cochichando no teu ouvido. Tenho muito medo de dirigir. Isso me deixa triste. Sempre falo, vou enfrentar o medo. Volto atrás. Mas precisa enfrentar. Precisa enfrentar, Sandra. Precisa enfrentar. E você vai conseguir. Mas assim, muitas pessoas erram, e aí eu vou falar, vai servir também do conselho que eu te daria, Sandra, quando eu vou falar aqui dos pais. Porque muitas pessoas erram em ser condescendentes com os medos. Não, ela tem medo mesmo, não vamos dirigir. Ou então fala assim, tem que enfrentar, pega a Sandra, joga no carro, bota na Dom Pedro e fala, se vira! Não é assim não. Não é assim não. Por exemplo, deixa eu te dar um exemplo aqui. Um filho sonha à noite que tem um tubarão na piscina da casa dele. Ele tem um pesadelo e que ele pulou na piscina e o tubarão comeu ele.
E sangue para tudo quanto é lado e tal, tal. E o filho acorda assustado, chorando, e os pais vão lá consolar. E ele fala, nunca mais eu quero nadar na vida. Fico até com medo de entrar no chuveiro. O que você vai fazer? O que o pai deve fazer? O pai não deve chegar, pegar o filho, não tem tubarão nenhum não, e jogar o filho dentro da piscina. Aí você causa uma fobia, trava a criança pro resto da vida. O pai ou a mãe deve pegar, conversar com a criança e falar assim, filho, eu sei, foi um sonho, mas vem aqui, anda com ele em volta da piscina, mostra que não tem tubarão nenhum. Entra na piscina aos pouquinhos, traz ele vai chorar, ele não vai querer, mas você traz ele aos pouquinhos, até que ele entre e veja que não tem, ganhe segurança, e aí ele supera esse medo. E com isso, quando ele supera esse medo, você está reforçando a ele não acreditar em pesadelos, você está reforçando a ele que quando ele tiver medo, ele pode se voltar para a figura dos pais, porque ali é a segurança. E você está formando uma criança que vai enfrentar os seus medos. Muitos pais falam assim, não, ele tem medo, então não vamos mexer com isso. Não é assim. É o mesmo caso que a Sandra colocou. Não é jogar a Sandra dentro de um carro e mandar ela dirigindo a Dom Pedro. Não, é pegar, é com calma, dar confiança e fazer com que ela vá dia após dia, passo após passo, vencendo aquele medo. Porque Deus nos deu um espírito de ousadia. Em nome de Jesus, você vai vencer esse medo, você vai dirigir um monte, Sandra. Em nome de Jesus. A Márcia está dizendo, tenho muitos medos também e reajo de várias formas. Às vezes, desisto e outras eu enfrento. Depende da medida do medo, às vezes a gente recua, né, Márcia? E às vezes a gente tem vontade de enfrentar, principalmente dependendo de quem está perto da gente, quem está no nosso lado, que segurança a gente tem. A gente, às vezes, consegue enfrentar, né? E eu acho que muitas pessoas são como você, Márcia. A gente não é o 8 ou 80. A gente tem, às vezes a gente enfrenta, às vezes não, mas nós temos que começar a aprender a enfrentar. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5, Paulo fala assim, e assim destruímos ideias falsas e também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Na tradução mais antiga, trazemos nossos pensamentos cativos a Cristo. É isso que a gente está falando. É trazer o nosso pensamento de pavor e temor e fazer ele obedecer a Jesus. Colocar ele cativo, colocar ele com Jesus. Para a gente vencer esse medo. Mas lembre-se também, no versículo acima, Deus deu o espírito de medo, para que nos torna não deu um espírito de medo, mas de ousadia e que nos torna prudentes. A gente sabe quais são as batalhas que a gente vai enfrentar agora, outros que a gente vai enfrentar a médio prazo, outros que a gente vai lutar, vai caminhar um pouco mais para vencer, mas a gente nunca vai deixar de lutar. Você pode impor ordem e disciplina ao pensamento, entregando esses medos ao poder de Jesus. E número 4, querido, profira palavras de verdade. Aqui eu quero gastar o resto do tempo que a gente tem sobre isso. Profira palavras de verdade. Vamos recapitular então? Vencendo o medo. Primeira coisa que você tem que fazer para vencer o medo. Compreenda a origem do medo. Da onde vem esse medo? Por que você tem esse medo? Segunda, exponha as mentiras desse medo. É verdade? Esse medo está... Quais são as mentiras que ele está colocando na sua vida? Terceiro, enfrente o medo. Com a ajuda de Deus. E número 4, profira palavras de verdade no enfrentamento desse medo. E como que funciona isso? Querido, a verdade sempre vence. Ela lança luz às trevas do medo. E como que você lança palavras de verdade sobre o medo? Primeiro, conversa interior. Já falou consigo mesmo? Falou sozinho? Em casa nós temos um problema sério. Eu falo sozinho e a Sabrina fala sozinha. Aí dá um problema de comunicação terrível, porque eu não sei se ela está falando sozinha ou está falando comigo. E aí é muito complicado, porque aí dá fight, porque eu falo, ela fala, não estou falando com você não. Mas como é que eu vou saber? Mas isso não é novo, isso não é gente louca, nem nasceu na nossa casa. Salmo 42, versículo 5 diz assim, por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. O que esse salmista está dizendo? Ele está dizendo para si mesmo, ele está olhando e falando consigo mesmo, ele está tentando conversar com ele para entender qual é a fonte, por que você está abatida, por que você está triste, por que você está assim.
Por que você está tão triste desse jeito, minha alma? Por que as coisas são desse jeito? Você tem que falar consigo. Por que você tem medo de dirigir? Por que você está assim? Por que você tem esse medo? Você tem medo de comemorar aniversário? O salmista fala consigo. A Márcia está dizendo aqui, já tive muito medo de dirigir, mas quando passei pela necessidade de dirigir, fui perdendo esse medo. O Senhor me ajudou e hoje trabalho dirigindo praticamente o dia inteiro. É verdade, Márcia, eu lembro quando você tinha mais insegurança para dirigir. Verdade, olha só. E hoje você trabalha dirigindo, que benção. Olha só que bacana. E isso também vai acontecer com a Sandra. Não trabalhar dirigindo, mas vai vencer. Em nome de Jesus. Então, primeira coisa, profira palavras de verdade. Palavras de verdade, a primeira coisa é conversa interior. Fale consigo mesmo. A segunda coisa, a palavra de verdade é as Escrituras. Deus vai sempre cumprir a parte dele. Salmo 34, versículo 4 diz: eu pedi a ajuda do Senhor e ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Ele me livrou de todos os meus medos. Ele me livrou de todos os meus medos. Tempo de ler a Escritura. Leia as Escrituras. As Escrituras vão te garantir que Deus vai sempre cumprir a parte dele. Como salmista, eu pedi ajuda ao Senhor. Ele me respondeu e me livrou dos meus medos. E a terceira, oração. Sabe aquelas orações ousadas que surpreendem? A gente tem um costume de orar sempre e tem um subterfúgio que é medo. A gente fala assim, não, que seja feito conforme a tua vontade. Isso não é reverência, isso é medo. Porque a gente tem medo, na verdade, de orar e aquilo não acontecer e a gente vai com cara de tacho. Deixa eu te libertar de uma coisa aqui, querido. As suas orações ousadas, a responsabilidade de respondê-la ou não é de Deus. Você pode fazer orações ousadas dizendo não impondo, mas pedindo. Deus cura, Deus restaura, Deus traz de volta. Eu te peço, pode ser ousado e não aquela oração burocrática. Não, Deus, se for da vontade, você sabe como é que é, né? Porque é muito difícil e tudo. Não, orações ousadas. Sabe aquelas orações que você ora ousadamente quando você tem resposta daquela oração? Quando alguém fala assim, cara, você lembra daquela oração? Deus respondeu. E você fica chocado. Eu lembro um episódio em que o cachorro de um amigo comeu 7 meias. Comeu 7 meias. 7 pares de meia. Um monte de meia. 7 pares não, 7 meias mesmo. E aí tava complicado, ia ter que chamar a veterinária, ia ter que fazer acontecer. E aí, conversando comigo, eu não sei o que eu faço, aquilo. Ah, vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. E nós oramos para aquelas meias saírem do cachorro. Oramos com ousadia. Oramos, Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, faz acontecer. Beleza. Acho que umas 2, 3 horas depois eu recebo uma mensagem. Rodrigo, as meias saíram! As meias saíram! Vão embora! Olha que beleza. E aí eu fiquei assim, chocado e celebrando. A gente orou e Deus fez. Deus fez. Já contei pra você um dia que a gente estava aqui em casa com o Matheus, meu videogame velhinho, a gente tava jogando e o videogame não funcionava. E aí eu falei, Matheus, o videogame não tá funcionando. Faz uma oração, pede pra Jesus pra funcionar. Pô, eu falei displicentemente. E o Matheus, com inocência e com a fé dele, falou, Jesus, faz esse videogame funcionar porque a gente quer muito jogar. Eu apertei o botão, o negócio funcionou, cara. Funcionou. Foram 12 meses, estão me avisando aqui que o cachorro comeu? Jesus amado. Então a gente orou e foi maior ainda o milagre. Sabe, faz orações ousadas. Faça orações ousadas. E nas suas orações, tente sempre repetir para Deus de todas as maneiras que Ele já te livrou. Sabe? Fala, Deus, eu lembro que naquela vez o Senhor fez isso. Que o Senhor já fez isso, o Senhor já fez isso, o Senhor já fez isso, então eu te peço. Por quê? Porque isso reforça o teu coração e te enche de alegria e de força, porque você vê que Deus sempre tem feito. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 fala, não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês. Aconteça o que acontecer,
Deus está ao seu lado. Você pode contar com a paz dele. Deus está do seu lado. Então, querido, quando a gente fica liberto da escravidão do medo, a gente olha, percebe, entende qual é o medo e decide lutar. Quando a gente fica livre da escravidão e começa a entrar em luta, aí, querido, nós somos livres para experimentar e viver em shalom, viver em paz e ter a nossa alma em ordem. E talvez, querido, hoje seja o dia. Talvez essa seja a hora. Agora chegou a hora. A hora de você pegar na mão de Deus e fazer frente ao medo que você sempre quis enfrentar e só faltava coragem. Chegou a hora. Agora é hora de você aceitar talvez o auxílio divino para viver sem medo. É hora de você enfrentar, talvez seja a sua hora de enfrentar aquelas pequenas fobias que atormentam silenciosamente o seu viver com Cristo. Talvez seja esse o momento de realizar as atividades que você tanto ansiava realizar, mas não fazia por medo. Talvez esse hoje seja o dia em que você decida visitar lugares que o medo te impedia de visitar. Talvez hoje seja o dia em que você vai dizer para você e para Deus que você vai assumir a missão que Deus confiou a você sem dó, sem piedade, com ousadia. Talvez hoje você tenha que decidir concretizar os novos sonhos e visões que os medos têm te impedido de conquistar. Talvez hoje, querido, seja o grande dia de abrir mão do medo e entregar a vida em sua totalidade a Jesus Cristo. Em sua totalidade a Jesus Cristo. Faça do dia de hoje um momento de definição na sua vida. Porque no momento de maior definição da vida de Jesus, ele não teve medo, ele ousou. Ele ficou ansioso, ele suou sangue, mas ele ousou ir para aquela cruz para vencer o medo, não só o medo dele, mas o medo de toda a humanidade de viver longe de Deus. Ali, então, ele passou a unir de novo a humanidade para que possa viver livre do medo. Jesus levou cativo naquela cruz, ele aprisionou todo o poder do medo de reinar sobre nós e colocou um novo Senhor na nossa vida, que chama-se Jesus Cristo. Quando ele morre e ressuscita, uma nova vida acontece e uma nova possibilidade passa a existir de viver uma vida não sob o reinado do medo, mas uma vida sob o reinado de Jesus, que tem uma vida boa, plena, perfeita e abundante para nós. Na confiança do que ele fez por nós, é que podemos entregar a nossa vida a ele. Na confiança dele ter entregado a vida dele por nós, sem medo, sabendo que era o certo a se fazer, enfrentou a batalha, que nós podemos entregar com confiança os nossos medos, a nossa vida a ele, para que ele nos ajude a superar todos esses medos e a gente viva cada vez mais parecido com Jesus. Hoje talvez seja o seu dia de dizer: não mais medo. Eu vou investigar a minha vida, eu vou eliminar esses bolsões de medo, eu vou até lá e eu vou vencer. Talvez seja hoje o dia em que Deus decidiu sentar do seu lado, cochichar no seu ouvido e falar poderosamente ao teu coração. E para isso eu quero deixar um tempo para você fazer a sua oração em resposta ao que Deus falou para você nessa manhã. Nós vamos colocar uma canção que talvez te ajude com a letra a você fazer a oração, mas não fique só escutando a canção. Que você possa orar ousadamente e responder ao que Deus falou com você nessa mensagem. Depois eu volto para a gente ler os comentários, orar e encerrar a celebração. Cristo Jesus, Deus querido, nós pedimos que a sua calma, serenidade e tranquilidade invada o nosso coração na luta contra os medos. Que o Senhor ouça cada oração feita por cada um que está participando e acolha, dê uma resposta, satisfaça o coração. Nem que seja, a minha graça te basta. Responda-nos, ó Deus, e ajude nesse processo, em nome de Jesus. Amém.